Muito boa noite. Eu, antes de começar aqui, entrei um minutinho antes para apenas que me digam se o som está em ordem, se a imagem está chegando. Se alguém puder me comunicar, agradeço. Então está bem. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. Muito bem. Meus caros, muito boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer muitíssimo a presidência da ARPEN do Estado de Goiás, ao seu presidente, Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, bem como a minha amiga e coautora de um livro, né, que tive a honra de organizar, a Evelyn Tonioli Valente. E peço licença de par com saudar a todos os que já se encontram aqui reunidos para cumprimentar duas pessoas do Estado de Goiás, a quem estimo muitíssimo. A doutora Carolina Alice Fleury Neri, eminente advogada na área do direito imobiliário aí no Estado de Goiás, e meu estimado amigo Dr. Rodrigo Barbosa de Oliveira, lá do cartório de Aparecida de Goiânia. Muito bem. Nós vamos prosseguir no dia de hoje com aquilo que começamos no mês passado e que tem um título que, aliás, foi sugerido, aliás, todo o método foi sugerido por uma registradora, minha estimada amiga Thaís Castelo Branco, do Ceará, de caminhar pela Lei 6.015, ou seja, traçar algumas ideias em torno de dispositivos que foram enunciados, enfim, lá nos idos de 1973, como sabem, a Lei 6.015 é de 1973, e que frequentemente acabam se tornando tão familiares para nós que nós não conseguimos, muitas vezes, identificar ou lembrar de alguns pontos de relevância. O objetivo desses nossos encontros, por enquanto eles começam a ser um por mês, até que eu consiga ajeitar aqui a minha pesadíssima agenda, mas vamos ver se depois passamos menos estes encontros, se assim entender também a ARPEN de Goiás por sua junta diretiva. Mas enfim, o objetivo que nós temos aqui é um objetivo teórico, importante que se considere esse aspecto, ou seja, quem desejar efetivamente um conhecimento da natureza prática, ou seja, aquele conhecimento prático de como fazer determinadas coisas na prática, está em local errado, no seguinte sentido: eu não sou a pessoa preparada para isso, é preciso que as pessoas preparadas para isso sejam justamente aquelas que estão nas trincheiras. Por exemplo, o Rodrigo, por exemplo, a doutora Evelyn, e o Dr. Bruno, essa gente está autorizada para indicar, do ponto de vista prático, muita coisa que fazer, esse ambiente prático. O meu posto de observação é outro. O meu posto de observação é o de um velho pensador, observador do registro, que desde o início da década de 80 se tem dedicado a pensar e estudar uma matéria pela qual ele tem uma grande estima, alguma experiência prática na esfera judicial, mas nunca esteve atrás de um balcão trabalhando. Então a minha visão é um posto de observação diferente. E pretende ser, esse é o ponto, pretende ser uma contribuição de natureza científica. Agora aqui é que nós temos que parar para ver o que se quer fazer e por que eu volto ao artigo 1º. Esse é um ponto interessante, porque o artigo 1º já havia sido tratado na nossa exposição inaugural, e eu propositadamente deixei uma segunda parte para tratar de um ponto específico do artigo 1º, como veremos. Porque é exatamente a ocasião de nós vermos a coisa com uma visão de ciência. O saber jurídico,
pode ser, dependendo da iluminação desse saber, ele pode ir desde uma coisa extremamente mal iluminada, importante, mas mal iluminada, que seria o saber técnico jurídico. O exemplo que eu sempre indiquei para isso, e eu peço licença para reiterá-lo aqui, é o do escrevente do judicial que conta prazo. A função dele é arrancar folhinha ou marcar no calendário um X dos dias que se passaram. Ele não tem a função de averiguar se há um caso fortuito, de força maior, a justificar a devolução de prazo. Isso é matéria que foge do alcance do estrito saber técnico. Por quê? Porque a iluminação do saber técnico jurídico é uma iluminação restrita. Isso pode chegar até o ponto, em matéria de luminosidade, que nós nos encontramos com a filosofia do direito, por exemplo, saber de grande iluminação. E no meio desta alteração ou graduação de luz intelectual projetada sobre o objeto do conhecimento, está, no caso do direito, o saber científico do direito, a ciência do direito. Nós todos que estudamos o direito registral, no caso daqueles que são integrantes da PEN, em especial os temas relativos ao registro civil das pessoas naturais, frequentemente, exatamente pelo fato de lidarmos o dia inteiro com esse material, não nos preocupamos muito com os aspectos científicos. Sabemos fazer as coisas. Até essa é uma coisa interessante, eu lecionei 30 e tantos anos em graduação e tive muitos alunos que eram escreventes de cartório judicial, de cartório extrajudicial e oficiais de justiça. E claro que sabiam muito bem as matérias correspondentes. Toda vez que eu perguntava alguma coisa em sala de aula, eram eles a aproveitar o ensejo para tomar vulto na sala. Mas curiosamente, esse é o ponto que eu queria destacar, não iam bem nas provas. Isso quer dizer, sabiam fazer. Mas quando se tratava de tentar extrair deles uma certa teoria, ou seja, alguma coisa que fosse além da mera prática, tinham dificuldade de expressar. E, sobretudo, não sabiam por que se comportavam de determinado modo. Então, o objetivo desse nosso caminhar pela Lei 6.015 é, além de examinar alguns pontos, restituir o ânimo de gente que tem uma experiência prática muito grande, de avançar nesse conhecimento, entender a função de certos institutos, até para preparar, e assim o tempo possivelmente levará a isso, mudanças de caráter legislativo, para opinar sobre essas mudanças. Pois muito bem. Posto isto, nós vamos hoje estudar um pequeno tema, um grandioso tema, uma pequena palavra, um pequeno vocábulo e um grande conceito, por assim dizer, que se encontra no artigo 1º da Lei 6.015 e que está lá mergulhado no meio de muitos outros conceitos que não têm a mesma importância. Esse é o tema. Vou ler aqui o dispositivo do artigo 1º da Lei 6.015. Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Reparem que a palavra segurança está aí, intermediando duas outras, autenticidade e eficácia. Como se a segurança tivesse um relevo secundário para o registro público. Quando, e assim o veremos, é exatamente a segurança jurídica aquilo que justifica a existência de todos os registros públicos e também das notas. Muito bem, paremos um pouquinho, voltemos as nossas atenções antes de cuidar do conceito da segurança que está aí referido na lei, que é a segurança jurídica, para entender um tantinho o papel da ciência. O que se busca com a ciência no sentido clássico, na sua acepção clássica, é a descoberta das causas. A ciência define-se classicamente, a ciência moderna é outra coisa, porque a ciência moderna está metida apenas no campo de descobrir regras e relações fenomênicas do ponto de vista físico. Mas no sentido clássico, podemos dizer no sentido canônico de ciência, ciência é um conhecimento metódico e sistemático
pelas causas, ou seja, é uma perquisição de causas. Se eu quero saber cientificamente o que é uma coisa, eu preciso saber quais são as suas causas. Então, é nesse sentido que se justifica o tratamento agora do tema da segurança jurídica pelo aspecto das causas. Muito bem. Em rigor, a causa é difícil de definir. Pode mesmo dizer-se que nós podemos ter um acercamento do conceito de causa, mas quase sempre esse acercamento nos leva a uma formulação tautológica, porque dizemos que causa é aquilo que produz um efeito. E quando eu pergunto o que é o efeito, eu digo que o efeito é aquilo que provém da causa. Mas, enfim, nós todos temos uma certa intuição de causa e não é ocasião de nós percorrermos um longo caminho de sindicância e de investigação desse conceito para tratar do assunto, e eu quero aproveitar, no fundo, a intuição que todos temos do que é a causa de alguma coisa. Mas vou tratar, isto sim, de esclarecer um tanto esse conceito por meio da divisão das causas. Porque aí nós vamos encontrar exatamente onde situar a segurança jurídica e como compreender não só melhor o artigo 1º da Lei de 6.015, mas toda a instituição do registro. Há uma divisão que deita raízes na sabedoria grega e, de modo particular, no pensamento de Aristóteles. Aristóteles, como sabem, foi um pensador do IV século a.C., portanto, é um pensador que sobrevive na história inteira da humanidade graças à fecundidade, à profundidade e à sensatez de seu pensamento. Aristóteles divide as causas valendo-se de uma analogia muito interessante, de uma comparação muito interessante, que eu me permito aqui referir porque é mais fácil de expor o assunto e de compreendê-lo. Pedagogicamente parece melhor mesmo. Dizer o seguinte: apanha um determinado exemplo, um determinado caso hipotético de uma escultura. É o que nós vamos fazer aqui. Uma obra de Fídias ou uma obra de Praxiteles. Vamos pegar Praxiteles. Praxiteles tem o escultor de uma série de figuras de formas que diz respeito à deusa Afrodite. Afrodite que corresponde à deusa Vênus, né, entre os romanos. Muito bem. O que é que faz, então, se nós pensarmos nessa ideia que Aristóteles também teve, falando de uma estátua do rei Midas, uma escultura do rei Midas? Praxiteles, então, tem um bloco de mármore à frente. Esse bloco de mármore é a matéria sobre a qual ele vai elaborar o seu trabalho. Matéria que corresponde, portanto, ao que nós chamamos de causa material. Qual é a causa material? Qual é a matéria de que é feita determinada coisa? Muito bom. Aí temos a indicação. O mármore é a causa material da estátua que se vai produzir. Mas ele depende, para colocar a figura da deusa Afrodite, ou deusa Vênus, como que? Naquele bloco de mármore, ele depende de instrumentos, ele não consegue cavar o mármore com a mão. Então ele é um agente principal dessa obra, o grande escultor que foi Praxiteles, e usa cinzel, martelo para dar forma ao mármore, ou seja, ele tem uma figura externa, e é interessante porque é legendária a ideia de que Praxiteles se baseou na figura da famosa Musarete de Téspia, chamada também de Frinel ou Sapito, como modelo vivo para fazer as esculturas, mais de uma escultura que ele terá feito, segundo consta, da Afrodite. Então ele apanha o cinzel, apanha o martelo, bate ali, e nós temos aqui um conjunto de causas eficientes. O agente principal, que é o escultor, e os agentes secundários ou instrumentais, que são o cinzel e o martelo no nosso exemplo. Mas ele tem também que dar essa forma, ou seja, ele apanha uma figura que atua como, é o que nós chamamos de
causa formal exemplar, a figura, como eu disse, é provavelmente, né, de Musarete de Thespia, e ele põe esta figura e coloca a forma naquela matéria. A forma é a figura, na verdade, recolhida de Musarete de Thespia, tentando com isso significar a deusa Afrodite. Então nós temos aqui, com isto, a causa formal. A causa formal é intrínseca e extrínseca, exemplar, porque ele considera também como um modelo a Musarete de Thespia. Então, o que nós temos aqui, portanto, causa material, mármore, causa formal, a figura de Musarete de Thespia, que ele consegue transplantar para o mármore, e, além dele, escultor Praxiteles, os instrumentos de que ele se valeu. Isso quer dizer, o cinzel e o martelo, no nosso exemplo. Muito bom, mas faltou uma coisa aqui a observar. Qual era a intenção dele? Por que ele quis fazer aquilo? Bom, podia ser interesse meramente estético, os artistas têm a necessidade de difundir o belo, e, portanto, já estão satisfeitos muitas vezes com essa difusão, mas ele podia querer ganhar dinheiro com a imagem, ou agradar a Musarete de Thespia, com quem parece que ele se relacionou, como mais da metade dos homens de Atenas se terão relacionado com ela. Bom, podemos aventar aqui uma série de hipóteses, mas essa era a finalidade. Ora, reparem algo importante nessa finalidade, elemento teleológico, causa final, fim, como quer que nós chamemos. Esse fim só vai se obter, só vai completar-se quando ele terminar a obra. Ele só poderá agradar a Musarete de Thespia com essa obra que ele faz moldando-a em Musarete, ou para vender e receber o preço, ou para que todos vejam que grande artista ele é, ou para difundir o belo estético. Só poderá fazer isso afinal. Por isso, nesse sentido, ele é a causa final como o termo derradeiro de uma ação. Mas reparem algo muito importante, isso é muito importante. Se a causa final, é bem verdade, atua como elemento derradeiro, último na execução, nós podemos nos perguntar, mas como é que pode ser causa aquilo que é o último na execução? Como é que aquilo causou? É porque essa causa final, que é a última na hora da execução, é a primeira na hora da intenção. A primeira coisa que pensa Praxiteles para executar essa obra é exatamente a causa final. E nossa vida é assim. Vamos lá, muitos dos senhores prestaram concurso público para o ingresso nas titularidades dos registros. Outros, como eu, prestaram concurso para ingressar na magistratura. E quando nós começamos a estudar, lembra do tempo difícil, né? Aquela ansiedade de estudar, dificuldades, nós tínhamos lá à frente a finalidade. Qual é a sua finalidade? A minha finalidade é passar no concurso público. E olha, essa finalidade, esse é o ponto, ilumina todo o trabalho. É essa finalidade que nos fez manter a constância, nos fez perseverar no nosso objetivo, que nos iluminou o que ler, o que estudar. Ninguém ficou lendo gibi nesse meio tempo, ninguém ficou vendo muitas vezes, olha, eu tenho que estudar tal tema, não adianta eu estudar aqui etimologia, não adianta eu estudar aqui língua grega, ou estudar história de Roma, isso não vai cair na prova. Então, a finalidade projeta não só uma luz sobre o caminho que nós vamos seguir, mas também nos dá o norte, nos conduz ao resultado. Daí que a finalidade seja a principal das causas, porque ela conduz a causa eficiente. É em razão da finalidade que a causa eficiente age. Muito bem. Feitas essas observações introdutórias, nós voltamos ao tema da segurança. Nós vivemos tempos, não só nestes períodos que parecem acentuar-se as dificuldades, mas desde provavelmente a eclosão do pensamento moderno, nós vivemos tempos em que deixamos um pouquinho de lado uma indagação que já existia, por exemplo, ao tempo dos pensadores pagãos. Se nós pensarmos nos tempos da Grécia Antiga, desde um Sócrates, ou de um Epicuro, de um Aristipo,
de Aristóteles, de Platão, de Pitágoras, de Zenão, de Eleia. Sempre a preocupação era qual é o fim do homem. Quais são as finalidades todas que, sobrepostas e hierarquizadas, interessam ao ser humano? E essa pergunta parece obscurecida nos tempos atuais. Nós estamos frequentemente nos entregando de tal modo a um espírito utilitário que nós não nos perguntamos o que é efetivamente que se busca para atender ao fim do homem. E é por isso que, quando se pensa na segurança jurídica, nem sempre nós a temos visto sob o aspecto que mais interessa, que é o da finalidade do homem. E é interessante porque a segurança ela é algo que vai além do campo jurídico. Nós temos necessidade de uma amplitude de segurança, a ponto de que nós devemos mesmo dizer que a ansiedade de segurança é um dado antropológico. Nós temos necessidade, não é só jurídica. Quem mora em cidade grande, olha aí, Goiânia, que é uma cidade grande, sabe o que é a chamada segurança pública. O cuidado que temos que ter. Quantas vezes estamos à noite andando nas ruas das cidades grandes, receio de assalto. Segurança do trânsito. Segurança alimentar. Agora, por exemplo, ainda que isso tenha sido especialmente objeto de uma ideologização, nós estamos vendo aí a segurança farmacológica com essa discussão sobre a hidroxicloroquina, sobre a ivermectina, etc. Por que fala? Não, segurança farmacológica. Alguns acham que, bom, eu não quero arriscar sem ter uma completa evidência científica, da qual, diga-se de passagem, fluem pouquíssimos fármacos, pouquíssimos fármacos. Outros estão mais preocupados com a própria segurança de saúde e acham que é interessante arriscar, por exemplo. Bom, não importa que posição se tome, o que importa é considerar a finalidade. Essa ideia de que a busca da segurança é algo que nos diz muito respeito. Nós queremos estar seguros, queremos a certeza em tudo. E nem sempre é possível. Nem sempre é possível, em um universo contingente como o nosso, alcançar essa segurança. Mas o mais possível, ela pode ser alcançada, e para isso servem alguns institutos formais, que são institutos de segurança, tal como está previsto aqui no artigo 1º. Então, por exemplo, para termos algumas ideias, a decadência é um instituto assecuratório. Uma vez que haja decadência de alguma coisa, a situação está estabilizada. Torto question. Prescrição, a preclusão, a antiga perempção de instância, a coisa julgada, são institutos formais, que pela só forma, uma vez caracterizados, pré-excluem conflitos. Ora, é para isso também que servem os institutos do registro público e das notas, para assegurar alguma coisa. Ou seja, para atender a essa finalidade de segurança que tem o homem na sua vida individual e na sua vida social. E a segurança, já vamos já estabelecer algumas indicações conceituais, mas por agora só indicando isto, constitui o primeiro dos princípios, ou se nós quisermos, a primeira das causas dos registros públicos, a primeira das causas também do notariado. Ou seja, é para a dação de segurança, para a obtenção de segurança, que nós temos as instituições do registro e das notas. Não é para outra coisa. É o primeiro dos princípios. A função de um princípio é, primeiramente, a de dar fundamento para toda a edificação que se vai fazer com base nesse princípio. É como se fosse um alicerce de uma casa. Ali vão se apoiar os demais pilares, aquilo vai, se estiver bem feito, vai dar todo um bom amparo, vai dar espec para a edificação. Um bom registro público é aquele que está bem edificado nos seus princípios. Segundo ponto, os princípios, além de servir de fundamentos, guardam em si todas as conclusões que correspondem à ciência.
consequente ou correlata a esse princípio. Todas estão lá, todas as conclusões estão nos princípios de maneira potencial, de maneira virtual. Tal que quando nós raciocinamos para chegar a algumas conclusões particulares de uma disciplina, nós sempre consideramos como primeira das premissas do nosso raciocínio, primeira das premissas da nossa argumentação, um determinado princípio. Porque é nesse princípio que se encontra virtualmente ou potencialmente a conclusão que nós vamos chegar. Isso já aponta duas vantagens importantes para o campo dos princípios, e no nosso caso para a segurança jurídica. O primeiro, que se nós nos firmarmos na segurança jurídica, teremos segurança na edificação dos nossos institutos correspondentes, no nosso caso, registros públicos e as notas. E, segundo, a consideração da segurança jurídica nos dará os elementos necessários para atingir uma boa hermenêutica na parte dos registros. Essa é a grande regra nos problemas fundamentais. Encontrar qual regra se pode extrair que melhor atenda à segurança jurídica. Esse é o grande princípio do registro. Mas o que é a segurança jurídica e como nós a podemos relacionar com o conceito de justiça ou de coisa justa? Segurança jurídica, em latim se diz res certa, a coisa certa. Ela consiste, como nós estamos vendo na expressão em português, de duas palavras, né? A palavra segurança e a palavra jurídica. Seguro aqui se lê como situação estável, situação de permanência, situação que não está sujeita a labilidade ou instabilidade. Ou seja, isto aqui é certo. E jurídico, em atenção àquilo que é justo. A segurança jurídica é a garantia, portanto a estabilidade, de que nenhuma situação será modificada a não ser de conformidade com as regras. Ou seja, se não se observarem determinadas regras, entre elas está o do contraditório, da minha convocação para uma eventual alteração desse quadro estável de segurança jurídica, eu não serei afetado por nenhuma mudança. Isso é que me dá segurança. Vamos lá, por exemplo, eu sei que, vamos apanhar um caso de registros de imóveis. Eu sei que se o imóvel tiver uma indicação registral e que eu sou o seu titular, eu só perderei esta posição ou por ato consensual, quando eu próprio consinto, ou em razão de um processo regular, que pode ser até mesmo em razão de minha morte, ou em um processo de natureza judicial, mas para o qual processo eu sou citado, dando-me chance de defesa. E esse é o aspecto da segurança jurídica. Eu saber que nenhuma situação estabilizada será alterada sem que eu consinta, ou, quando eu não consinto, chamado para defender. Por outro lado, compreendamos bem isto. A ideia de segurança e segurança jurídica passa por uma correlação com aquilo que é justo. Um seguro, algo que seja seguro e injusto, não é jurídico. A grande obra que se escreveu, a meu ver, sobre segurança jurídica é um livro escrito ao tempo do fascismo italiano, por um autor chamado Flávio Dionati. Flávio Dionati escreveu um livro chamado A Certeza Jurídica, a Certeza do Direito. E é interessante que ele aponte como crise do tempo do fascismo não a injustiça, não é na injustiça, exatamente a insegurança causada pela volatilidade das regras. Ou seja, por não haver, no fundo, por não haver regras, pelo caos das regras, em alguns aspectos por anomia, pela falta de normas. E um bom exemplo dessa relação entre segurança e justiça, ou seja, entre res certa, a coisa certa, e res
justa, a coisa justa, está num exemplo que foi dado por dois autores, ainda no final da década de 30, um autor chamado Louis Le Fur e um outro chamado Deleuze, dois grandes juristas franceses, que compararam a segurança jurídica e a justiça com duas faces de uma mesma moeda. Esse exemplo é magnífico, é muito feliz isto. Ou seja, de um lado nós temos a segurança jurídica, de outro lado a justiça, tal que não é possível separar ambas as coisas. Como disse Radbruch, na mesma ocasião, disse que a justiça e a segurança jurídica estão em um condomínio. E nós podemos aqui acrescentar, esse condomínio se chama bem comum. Bem comum. Ora, qual o ponto que eu gostaria de mencionar, já que essas questões já estão, a meu ver, suficientemente esclarecidas para que possam, os senhores que têm uma experiência à frente da atividade, que pode nutrir de exemplos, de situações vitais, não é, de vida sobre tudo isso, qual o ponto que eu queria mencionar? A segurança está relacionada com a coisa justa, e por sua vez, lembremos-nos que ambas essas situações, segurança e coisa justa, são dirigidas a uma coisa que se sobrepõe a isto, que é a felicidade dos homens. O direito, a segurança jurídica, a justiça, existem para que nós, homens, sejamos felizes. São instituições que, algumas delas com caráter co-natural, penso que a segurança é algo co-natural, a busca da justiça também co-natural, ou seja, nós precisamos buscar isso, nós buscamos o bem por co-naturalidade, mas precisamos parar para pensar se estamos fazendo isto. Esse é um tema delicado, claro, mas nós estamos vivendo um mundo de muita rapidez, de muita celeridade, mudanças muito rápidas. E precisamos pensar se o nosso caminho é o tecnocrático, ou seja, sobretudo no campo do registro, se a nossa atenção deve estar voltada ao atendimento de interesses meramente poiéticos, não poéticos, né? Poiéticos, com um i aí entre o o e o e, poiéticos, do grego poiesis, quer dizer, corresponde à produção, ao fazer, ao facere latino. Ou se há algo mais. Eu explico em poucas palavras por quê. A função do registro ainda é jurídica? Deve ser jurídica? Há de manter-se jurídica? Ou ela é meramente de custódia de documentos? Produção e conservação de documentos. Ou será que há algo jurídico? Será que há algo que se entrega à apreciação sob o aspecto do ofício de ser jurista? Ou seja, da busca, no caso do registro, da busca da ação de segurança, não qualquer, mas de segurança jurídica. Esse episódio é conhecido, eu já tive ocasião de falar mais de uma vez sobre isso, mas eu acho importante realçar para que os senhores pensem sobre isso e formem, enfim, a opinião que possam livremente formar. Nós precisamos também dizer o seguinte: a divergência de opiniões não significa quebra do respeito que se deve ter com o direito de formar sua opinião em matéria contingente. Portanto, eu não me sinto para nada incomodado quando discrepam, divergem do que eu penso. O que não quer dizer que eu respeite propriamente a opinião de quem diverge, eu respeito a pessoa que diverge. Não é? Mas eu estava num congresso na belíssima cidade de Bento Gonçalves, lá a convite do meu grande amigo João Pedro Lamana Paiva e de outros grandes amigos do Rio Grande do Sul, quando tive a ocasião de ouvir uma palestra de um tecnocrata e, suspeito eu, com todo respeito, um tanto tecnolatra até, que sustentava, falando das notas, né, falando do notariado, sustentava que a função do notário estava superada pela possibilidade de arquivamento de documentos na nuvem, que, portanto,
o notário não podia até acrescentar alguma coisa mais de segurança, mas que tudo já estava resolvido com a possibilidade de arquivar documentos nas nuvens. O notário estaria despido, destituído completamente da sua função jurídica. Passaria a ser um arquivista de documentos que lhe fossem apresentados. E esse sistema não muda muito da ideia de apresentar extratos prontos para a atuação do notário. Então nós temos que pensar que registro público, e também no notariado, que notariado nós estamos desejando. Um notariado só voltado à segurança, sem pensar na segurança jurídica, ou um notariado que busca a segurança jurídica exatamente porque ela é uma forma de realização da coisa justa. E, portanto, ele continua atuando como jurista, sem prejuízo de conservar documentos, de produzir documentos, mas trata de atender a ideia de fazer a coisa justa, por meio, nesse caso, da coisa certa, como uma forma de resolver essa necessidade social, essa necessidade humana de convivência no ambiente da sociedade política. Portanto, é importante que nós, ao tratarmos desse artigo 1º, que fica lá reduzido a um quase nada, porque é como se fosse uma introdução, que um prólogo de um livro, um prefácio, que mal lemos, porque logo passamos para saber o que temos que fazer. Que nós mantenhamos bem presente essa questão da segurança, o conceito de segurança, a relevância social da segurança jurídica e o que representa nós vivemos num ambiente de insegurança. O momento talvez seja importante para nós pensarmos no tema da segurança, quando, a meu ver, de maneira excessiva, é verdade, mas quando nós todos estamos aqui vivendo um clima de nosofobia, de medo excessivo de doença, etc., em que nós quase que festejamos quando alguém morre que não seja da tal Covid-19, pensarmos um tanto sobre exatamente o registro do futuro que nós queremos. E se não é hora de nós voltarmos muita atenção para salvaguardar a função jurídica, ou seja, manter o registrador com o ofício de jurista e não reduzi-lo à mera função de um arquivista, de um produtor de documentos, de um amanuense e de um simples arquivista. Tudo isso está entregue para o futuro. Lembremos-nos que os registros públicos, eles não são como tal uma instituição natural. O que é natural, o que é exigível em toda a sociedade, se é um dado realmente de direito natural, é a exigência da publicidade jurídica. Mas como ela se vai fazer de um jeito A, B ou C, isso é outra história que nós temos de considerar como um fato contingente. Por isso eu quero, aqui ao encerrar esta nossa reunião de hoje, propor que os senhores meditem. É verdade que não serão só os registradores aqueles que devem opinar sobre o formato, o modelo com que os registros devam manter-se, alterar-se naquilo que for alterado, ou alterar-se inteiramente de futuro no Brasil e no mundo. Não são só os registradores. Todos nós que podemos ser afetados por mudanças temos o direito também de opinar e pensar. Mas é verdade também que os registradores têm uma experiência prática magnífica. E são os portadores, esse é o ponto, são os portadores da bandeira da tradição. Quando naquele meu trabalhinho antigo eu dizia Petrarca, filho de Petraco, foi assim que eu conheci a primeira referência que eu vi de tabelião de notas, foi exatamente estudando a vida de Luís de Camões. Dizia que Luís de Camões era influído da obra de Petrarca, e Petrarca, por sua vez, era filho de Petraco. Aquilo me chamou muita atenção. Fui ver quem era Petraco e descobri. Naquele tempo não tinha Google, né? Não tinha nada, teria sido mais fácil. Que Petraco era um grande notário florentino. O florentino sabia o que era, o notário não sabia. E fui estudar. Então, isso é importante. Os registradores, os notários têm toda uma herança lá atrás. E a pergunta é, abandonar essa herança? Trocá-la por uma aventura? Ou mantê-la com as correções, com as retificações que os tempos possam sugerir, acidentalmente, mantida esta grande tradição
do notariado e dos registros públicos. Então, o objetivo dessa aula foi, na verdade, complementar a análise mais dogmática que havia sido feita na primeira exposição a respeito do artigo 1º da Lei de Registros Públicos. Muito bem, senhores, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, presidente da Arpen de Goiás, pela oportunidade que me concede de ocupar esta página prestigiosa. Aliás, eu tenho que agradecer igualmente também às entidades paranaenses e do Maranhão que me têm dado semelhante apoio. Vai se fazendo muito curiosa a situação de que se confirma aquela passagem testamentária de que o profeta não é profeta na sua própria casa, né? Apoiam entidades de outros estados e não abertamente a do meu próprio estado, entidades pelas quais eu tenho grande admiração também. Não há nenhuma crítica, apenas estou mencionando aqui um fato. Mas eu quero agradecer muito a Evelyn Valente. Ela é uma grande amiga, na verdade. Eu já anuncio que a Evelyn está novamente convidada a participar de mais um livro que nós vamos organizar. Ela participou com muito êxito, com um bom trabalho, do livro sobre a uso capião extrajudicial, que foi lançado recentemente pela editorial Lepanto. E agora, novamente, conto com a Evelyn para um próximo trabalho. E agradecer todo esse apoio e esperar que possam ser úteis estas palavras para que nós todos cuidemos de um objetivo comum. O primeiro, atender ao bem comum do nosso Brasil. O bem de todos nós. Pois pensar também no bem das pessoas que nos cercam, no bem das nossas famílias, dos nossos amigos, das nossas cidades. E, finalmente, imaginar que nós todos temos um destino comum. Todos nós temos um fim comum, um fim último. E eu me permito hoje fazer algo que eu não costumo fazer, mas me ocorre que é importante dizer que um pensador grandioso, como foi Santo Agostinho, e como sabe quem conhece a vida dele, sabe que ele pulou de uma fé para outra, de um credo para outra, etc. E no final, esse homem que se tornou depois o bispo de Hipona, num livro espetacular, de leitura indispensável na nossa vida, em algum tempo da vida temos que ler isso. As Confissões, logo na abertura, no livro 1º, capítulo 1º das Confissões, ele diz algo muito importante sobre o que nós devemos pensar e que eu, com isso, concluo aqui esta aula. Diz ele assim: fizeste-nos para ti. Está falando a Deus, né? Fizeste-nos para ti. E o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Fetiste nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Que coisa maravilhosa. É isso mesmo. E o que é esse fim último que desejamos, que é Deus? É a segurança escatológica. É a segurança absoluta de que nada mudará a partir daí. Portanto, tratemos de pensar um pouco sobre o papel da segurança, sobre a importância dessa nossa instituição. E no caso, como a Arpen Goiás que me concede essa oportunidade, pensemos também que para atingir a segurança nós precisamos convencer, persuadir as pessoas de que a asfixia econômica desatende à segurança jurídica que se busca com o registro. É hora de nós restaurarmos a vitalidade desta grande instituição, o mais importante socialmente, o mais importante, não economicamente, mas socialmente, politicamente, o mais importante dos registros públicos, que é o registro civil das pessoas naturais. Senhores, muito obrigado, espero não ter tomado muito tempo de todos e aguardemos que nos vejamos já na próxima. Vamos ver se eu consigo encurtar um pouco estas aulas. Eu ainda vou ver como é que está a minha agenda, conversar com a junta diretiva aí da Arpen Goiás para saber do interesse em encurtar o período dessas aulas e vamos ver o que ocorrerá. Muito obrigado, então, e nos vemos no nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.